Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O seminário Tendências do Agronegócio foi organizado pelo Sebrae e Irriganor, realizado em Unai, dia 23 de maio passado. Teve o objetivo de discutir dois importantes temas que são destaques esse ano: irrigação e sustentabilidade. O Paracatu Rural acompanhou toda a programação para trazer até você, ouvinte, homem e mulher do campo, informações por pessoas importantes do agro no Brasil. Uma dessas pessoas abriu o evento e o ano passado encerrou a primeira edição do seminário. José Luiz Tejon Megido, o Tejon, considerado um dos maiores palestrantes das áreas de gestão, de vendas e marketing, agronegócio, liderança, motivação e superação. E eu conversei com o Tejon. Ele disse que toda a sociedade tem a ver com o agronegócio. É um fator econômico, um fator de ciência, de conhecimento. E o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, né, desde 1970, e sem dúvida graças a essa competência que o brasileiro teve e mérito ao povo brasileiro. Acho que o povo brasileiro está precisando de mais autoestima. O Brasil, nos últimos 40 anos, aprendeu a produzir riquezas, e produzir alimentos é produzir riquezas, não só para abastecer a população brasileira, que cresce, né? Nós éramos 90 milhões de habitantes em 70, hoje 200 milhões, um pouquinho mais. Abastecemos a população brasileira com coisas que eram impensáveis antigamente. Não só frango, suíno, carnes, mas hortifruticultura, hortaliças, frutas, feijão, batata. Passamos a produzir e abastecer o mercado brasileiro. E além disso, ainda o excedente a exportar, e somos hoje um país que exporta praticamente 100 bilhões de dólares nesse campo do agronegócio, e com indústrias proeminentes, né? O suco de laranja, por exemplo, não é laranja in natura, é processada, frangos, suínos, são tudo produtos. O próprio açúcar, né? O etanol, que creio no crescimento. Então, o Brasil é de uma riqueza e de uma inteligência muito grande nesse sentido. Aprendemos a fazer isso. Consequentemente, agronegócio tem que ser substituído por uma nova palavra, que eu chamo de agrosociedade. Nós somos uma sociedade bastante rica sob esse ponto de vista, de termos aprendido a produzir, a abastecer o país e ainda a exportar. Isso não significa que a gente deva ficar em zona de conforto, em comodidade. Os desafios são gigantescos. Nós temos aqui no Brasil muita coisa para consertar e eu, ao contrário de achar isso ruim, eu acho isso maravilhoso. Nós temos muita coisa para melhorar. E uma delas, que eu tenho insistido muito onde vou, primeiro que agronegócio não é só agropecuária, agronegócio envolve todo um sistema, né, que vai desde o hábito alimentar e como o cidadão aprende a própria nutrição de si mesmo, até passa pelos supermercados, pela agroindústria que transforma, agrega valor, setor de transportes. Agora estamos aí com esse problema, né? Petrobras decidiu resolver o seu problema de praticamente uma falência, aumenta o preço. Ok, uma decisão sob o ponto de vista da Petrobras correta, preços internacionais. Porém, uma decisão como essa tem um impacto gigantesco no agro, porque o agro é movido a diesel, é transportado por caminhões, né? Então, qualquer coisa que você faça ao longo de uma cadeia, né, sistêmica, como é a agribusiness, desde a mente do consumidor final até a genética, até o gene, qualquer coisa que você faça nesse meio, ele impacta o próximo elo. Então, agronegócio significa olhar esse conjunto inteiro. Então, e sob esse ponto de vista, temos muita coisa para consertar e eu diria que nós não podemos mais, como disse aqui, esperar por governos.
Eu me baseio muito numa conversa genial que eu tive com o ex-ministro Alisson Paulinelli em Janaúba, né, aqui perto, em dezembro do ano passado, em que ele me disse: olha, eu não creio mais em governo. E eu pergunto: mas por quê? Eu falei: é porque a democracia exige a sociedade civil organizada. Se você não tiver a sociedade civil organizada, a democracia não funciona. Ela se come em si mesma e ela fica com pequenos grupos, né, e dá uma falsa ideia de que você resolveria o problema do país a partir de um presidente miraculoso, a partir de um senador fantástico. Se houverem essas pessoas espetaculares, dignas e líderes corretas, éticas, muito melhor. Mas esperar por isso é como o pessoal lá de Troia achar que o cavalo que os gregos deixaram de presente era somente um presente. É uma sorte desgraçada. E mesmo que haja um ser humano desse tipo, ele vai precisar necessariamente governar com a sociedade civil organizada. Então eu tenho dito: olha, que belo momento, que belo incômodo que nós vivemos hoje no Brasil, mas que esse incômodo for transformado numa responsabilidade da sociedade civil organizada, a gente pode dar grandes saltos. Apoiando a realização do segundo seminário Tendências do Agronegócio, nosso parceiro Cicobi Crédito Gerais foi representado pelo presidente do Conselho Administrativo, Darcy da Silva Neiva Filho, da Cizinho, que falou da importância das palestras oferecidas ao produtor e que a cooperativa reconhece o valor do produtor rural para toda a sociedade, para a economia da região noroeste mineira. Nós estamos presentes aí em várias unidades, e hoje também o Cicobi Crédito Gerais nasceu realmente com a vocação de incentivar o comércio em Paracatu, mas nós crescemos e fomos para a nossa área de atuação, e quando nós nos transformamos em livre admissão, nós passamos também a participar efetivamente do agronegócio, a incentivar e a financiar a área. E nós tivemos na Agro Brasília também, com estande compartilhado, com mais 5 cooperativas financeiras, e 4 aqui do Noroeste e mais uma do Distrito Federal. E isso aí já estamos lá há 5 anos compartilhando esses espaços, e entendemos que o agronegócio é muito importante e que vem dando uma parcela de contribuição para a economia do país. E com isso nós estamos incentivando, estamos participando, estamos financiando o agronegócio, estamos aí avolumando em negócio aí nesse setor. E isso aí faz com que nós, juntamente com a Riganor e o Sebrae, atraiamos aí vários segmentos do agronegócio, e também o produtor, para que junto nós fazemos uma reflexão sobre exatamente o uso racional da água, e fazemos uma agricultura rentável, uma agricultura produtiva, e isso aí está sendo atestado pelos palestrantes. E nós, como cooperativas financeiras, também temos os nossos princípios. O 5º princípio, que é a comunicação, formação e informação do cooperativismo, aliado ao 7º princípio, que é a preocupação com a comunidade. Nós temos investido na comunidade, investido nos segmentos produtivos, investido aí também nas instituições civil organizadas, e isso faz com que nós estamos inseridos na comunidade, nós somos da comunidade, participamos da comunidade, e o nosso associado é a comunidade, são pessoas da comunidade, e isso faz com que nós sempre estamos presentes em atividades e aí que são importantes para a comunidade. E como tal, esse segundo seminário de tendências do agronegócio é muito importante aí para o segmento, é muito importante para a sociedade, e por isso nós estamos apoiando e participando. O Tejon também acrescentou essa união entre diversos segmentos em prol de discutir assuntos tão importantes como o discutido nesse seminário, a irrigação e a sustentabilidade. E neste encontro aqui, realizado aqui na região, com o Irriganor, uma entidade nova, comandada por uma mulher vibrante, uma mulher inteligente, que se incomodou com a situação, criou a entidade, ao mesmo tempo com um trabalho muito bem feito do Sebrae. O Sebrae é um belo instrumento, e quando ele é usado com ética e com inteligência, ele muda a região. Belo trabalho do Sebrae, belo trabalho da Irriganor, o sindicato,
Aliás, eu considero que os sindicatos patronais têm uma missão gigantesca como sociedade civil organizada doravante, e as confederações nacionais empresariais também, porque elas são instituições formais e estruturais que têm o dever não só de cuidar ali do seu nicho, mas ela tem que compreender hoje que nós estamos todos condenados a um sistema, então tem que haver uma integração grande desses sindicatos e uma participação grande. O prefeito aqui também fez uma bela apresentação, um homem consciente, e aqui neste encontro uma coisa maravilhosa, as cooperativas. Porque sem cooperativas nós não levamos o mundo ao futuro. O cooperativismo, ele é uma filosofia genial, porque ele parte de um fundamento de não deixar pessoas para trás. Se você fala só o empreendedorismo, é fundamento, não há mais mundo sem empreendedorismo. Mas o empreendedorismo solto, alguns vão, uma grande parte não vai. Então você precisa do empreendedorismo e você precisa do cooperativismo. E aqui, neste evento, cooperativas presentes, que significa parabéns, nós não temos futuro sem cooperativismo. Então eu diria que no agronegócio do futuro, que é o tema que nos reuniu, nós temos muito mais de sociedade, temos muito mais de educação, temos muito mais de tecnologia, temos muito mais de transporte, temos muito mais de gestão integrada de todos esses elos e, fundamentalmente, para promovermos o progresso e a dignidade da grande maioria dos brasileiros, nós precisamos da utilização veloz, entusiasmada do cooperativismo. Seja o cooperativismo aqui agrícola ou o cooperativismo nas cidades. O cooperativismo do transporte, o cooperativismo da energia, o cooperativismo de trabalho. O cooperativismo, graças a Deus, ele foi inventado muitos anos atrás e ele está à nossa disposição. Então hoje eu sou um fã, porque onde eu vou, que eu vejo uma cooperativa atuando bem liderada dentro dos princípios filosóficos de uma cooperativa, eu vejo ali o progresso. Mas mais do que o progresso, eu vejo a distribuição da renda. Eu vejo o acesso de muita gente à riqueza. E isso é espetacular. O presidente do Sicoob Crédito Gerais, Darcy, falou sobre a crise política financeira do Brasil e reforçou que o agronegócio, o homem do campo, que tem sustentado o Brasil. Eu acho que nós estamos participando de um momento delicado da vida do país, que aí são denúncias de corrupção, disso, mas isso não reflete a vida do brasileiro comum, que é o brasileiro trabalhador, o brasileiro que respeita as leis, e isso faz com que o brasileiro cada vez mais acredita no seu país, que trabalha. Nós somos um povo ordeiro e trabalhador, e isso faz com que a agricultura hoje e a pecuária, que passa por por boa época, que passa aí por bons momentos e que estão dando recado para o Brasil, exportando, fazendo com que esse Brasil cresça. E olha, quando nós pegamos, o setor que mais cresce é o setor do agronegócio, que vem respondendo e dando para o país a sua cota, a sua parcela de contribuição. Isso é fundamental e é fenomenal que nós esqueçamos um pouco a política e que passamos a trabalhar e a ter foco no nosso negócio, e esse resultado aparece. O Tejon parabenizou a iniciativa de todos os parceiros do seminário por estarem pensando no futuro do setor, que tem crescido e se fortalecido a cada dia. E, claro, pensando em toda a sociedade e sua sustentabilidade. Portanto, parabéns. O Brasil é muito maior do que a crise. O Brasil tem brasileiros que a gente tem que aprender a admirar. E quando eu venho aqui neste interiorzão do país, que eu chamo desse Brasilzão, eu volto para São Paulo entusiasmado. Nós estamos aqui hoje, num dia, tem aqui 500, 600 pessoas querendo aprender, estudar como é que trata a água, como é que a gente usa a ciência, como é que usa a tecnologia, sendo incomodados para esse movimento. E a gente que está aqui trabalhando, ou seja, quando você vai pelo Brasil afora, você encontra um monte de gente que não está preocupada ou se vitimizando. É gente que está fazendo e trabalhando, e com todos os nossos problemas e os nossos dramas, que são belos incômodos. Portanto, belas oportunidades da gente transformar o Brasil numa das 5 maiores economias do mundo. Ele já está entre as 10. E além das 5 maiores economias do mundo,
transformarmos o Brasil realmente numa grande nação tropical, formada por gente que veio para cá do mundo inteiro. E aqui eu creio sim, e isto não é uma utopia e nem é uma bobagem. Eu creio que aqui no Brasil nós poderemos ter a representação do melhor da humanidade na Terra. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.